Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Olá, estamos começando o SaladaNet. O tema de hoje é a doença da mulher moderna, endometriose. E para falar sobre o assunto, eu convido aqui a doutora Rosa Maria Neme. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Laura. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer. Tem muita coisa para esclarecer, né? O assunto é vasto. Então, eu queria começar perguntando para você, que é ginecologista e obstetra, como é que começou esse seu interesse pela endometriose? A endometriose, ela é uma doença enigmática, né? Então, hoje nós não sabemos quase nada. A gente que é especialista em endometriose, nós não sabemos muito pouco sobre a doença. Ainda é um mistério? Ainda é um mistério. A causa da doença ainda é um mistério. Nós sabemos que a endometriose, ela tem um caráter, um componente provavelmente genético, mas não sabemos qual é o gene que condiciona o aparecimento dessa doença. E, consequentemente, por não saber a causa da doença, a gente também tem uma dificuldade em curar a doença. Então, eu acabei me interessando por esse assunto porque hoje a endometriose, se nós pegarmos todas as doenças ginecológicas, é a doença mais investigada no mundo, justamente para tentar esclarecer esses aspectos com relação a ela, e foi isso que acabou me levando a pesquisar e a me aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas quando você, antes de trabalhar com endometriose, você fazia consultas como ginecologista e obstetra? Eu faço ainda, né? Mas assim, o meu foco principal é a endometriose. Então, as pesquisas são voltadas para a endometriose, os atendimentos maiores, eles são realmente voltados para a endometriose, e cada vez mais tentando focar em casos mais graves de endometriose, porque a gente sabe que tem endometrioses que são mais tranquilas, né, são mais iniciais, e a gente tem casos de endometriose mais avançadas e que acaba sendo o foco de quem é mais especialista na doença. Então, mas antes de começar a trabalhar com a endometriose, você recebia em consultório muitos casos? Recebia já muitos casos, e casos onde a mulher não sabia que tinha endometriose. E nunca tinha sido levantada essa hipótese pelo médico, pelo ginecologista dela geral. Então, uma coisa que nós observamos bastante é que hoje a incidência da endometriose ela é muito grande. Se nós pegarmos todas as mulheres que têm hoje, que menstruam em idade reprodutiva, cerca de 15% pelo menos tem endometriose. No Brasil isso? Isso no mundo. No mundo. Isso é uma estatística mundial. Se nós focarmos exatamente no Brasil, esse número chega a 7 ou 8 milhões de brasileiras que têm endometriose. Então, é uma doença muito prevalente, uma doença muito frequente e que suscita um interesse muito grande do meio médico justamente para tentar esclarecer e se tratar a doença, porque é uma doença que ela pode judiar muito da mulher. Então, mas essas pessoas que chegavam no seu consultório sem saber muitas vezes que tinham endometriose, elas se queixavam de quê? Então, o sintoma principal da endometriose é a cólica menstrual. Então, a cólica ela pode ser em graus variados. Ela pode ser desde uma cólica pequena, que começa no primeiro dia da menstruação e já passa, pode ser uma cólica que nem necessite de medicação, até aquelas cólicas menstruais graves, que são aquelas incapacitantes que acabam levando a mulher ao pronto-socorro para tomar medicação endovenosa. Sempre que existe a cólica, existe algum mal maior, alguma doença associada? Então, nem sempre, mas existe um estudo bem interessante na literatura que mostra que é um estudo que mostra meninas adolescentes que têm cólica menstrual, e das meninas que têm cólica menstrual, esse estudo mostra que pelo menos 50% delas já têm endometriose na adolescência. Então, se nós pensarmos que é um sintoma muito comum, muito frequente, e a quantidade de mulheres que vão ter endometriose ao longo da vida é uma doença que acaba tendo um interesse muito grande. Fora isso, fora a cólica menstrual, tem outros sintomas que podem estar associados também. Então, a mulher ela pode ter dor fora também do período menstrual, ela pode ter dor na hora da relação sexual, na profundidade, no fundo da vagina. Ela pode ter infertilidade, ela pode ter uma dificuldade para engravidar, ela pode ter alterações intestinais na época da menstruação, então aquelas mulheres que o intestino solta mais ou prende mais na época da menstruação. Não que esse sintoma, porque seja uma coisa que fale, mas eu tenho o intestino que realmente solta na menstruação, então eu tenho endometriose. Não é bem assim. Então,
a grande maioria das mulheres, o intestino muda na época menstrual. Mas esse é um sintoma que nós precisamos valorizar ainda mais quando a gente pensa em endometriose. Então, são alguns dos sintomas que fazem o médico pensar em endometriose. Certo, mas um exame comum, por exemplo, eu vou ao ginecologista, não tenho nenhuma queixa, mas ela me passa os exames de praxe que eu tenho que fazer. Com esses exames, dá para detectar? Então, a primeira suspeita é através dos sintomas. Não seria, por exemplo, se eu não tenho sintoma, então, eu faço exame corriqueiro, Papa Nicolau, ultrassom, não sei o que, não vai acusar se eu não pedir uma direção. Então, a grande questão é que nem sempre a endometriose, a mulher que tem endometriose tem sintomas. Então, tem algumas mulheres que elas nunca tiveram uma cólica menstrual na vida, não tem um sintoma. E elas só vão descobrir que tem endometriose na hora que elas vão tentar engravidar e elas têm uma dificuldade, por exemplo, para engravidar. Então, o grande problema da endometriose... Aí vai atrás das causas. Exato, e assim, acaba descobrindo isso. Exato. Então, assim, o grande problema da endometriose não é só a quantidade de sintomas que ela tem, a dificuldade que a gente tem em diagnosticar, o problema de nós estarmos lidando com uma doença que nós não sabemos quase nada sobre ela, ou porque ela aparece, como se cura, mas também porque a gente tem essa coisa da quantidade de sintoma. Tem mulheres que têm endometrioses avançadíssimas e não tem nenhum sintoma, e tem mulheres que têm endometriose muito pequenas, focos pequenos, e tem muitos sintomas. E aí o que acontece? Através os sintomas acabam fazendo com que a gente tenha um diagnóstico mais precoce, porque quanto mais sintomas essa mulher tem, mais rápido ela procura o médico. E aí o que acontece? A primeira coisa que o ginecologista tem que estar muito atento é a fazer um bom exame ginecológico. Então, através direcionado do toque... também. Não, direcionado, mas assim, tem que se pensar em endometriose. É o que eu falo para todas as minhas pacientes. Focando. Eu acho que o fato do ginecologista, mesmo o ginecologista geral, não necessariamente o profissional que seja mais experiente nisso, mas o ginecologista geral, pensar sempre em endometriose, justamente porque é uma doença muitíssimo prevalente, isso faz com que, às vezes, se faça um diagnóstico muito mais precoce. Então, o toque vaginal, às vezes, ele fornece indícios muito importantes para justamente a gente partir para um terceiro passo, que é pedir um exame específico para endometriose. Então, um exame de imagem, seja um ultrassom, seja uma ressonância magnética, algum exame que vá mostrar que realmente tem a doença e a partir daí se diferenciar se essa mulher vai para um tratamento clínico, com remédio, com medicamentos hormonais ou se essa mulher realmente precisa de um tratamento cirúrgico para resolver a endometriose. Você falou que às vezes a pessoa não tem os sintomas e ela vai descobrir porque ela tenta engravidar e não consegue, aí leva a isso. E se essa mulher que não tem sintomas não tenta engravidar, quer dizer, ela pode ter já há bastante tempo e não descobrir. Como é que, para onde vai isso, né? Se ela passa muitos anos tendo a doença é progressiva, vai acelerando, como então, é que é? É uma doença progressiva, então é uma doença que o que faz a endometriose crescer é o estrógeno, que é o hormônio que o ovário produz durante a vida reprodutiva da mulher. Não é a causa, quer dizer, não é a causa. Pelo menos descoberto até agora. Exato, então assim, o que alimenta a endometriose, é como se fosse o fermento da endometriose. O que acontece é que ao longo do tempo é uma doença progressiva, ela se alastra, ela cresce como se fosse, a gente fala que a endometriose ela cresce como um câncer, ela só não mata, porque é uma doença benigna. Mas se ela cresce, ela vai também para outros órgãos? Ela vai para outros órgãos. Avança para outros órgãos, mas aí, avançando para outros órgãos, ela não seria tão maligna quanto um câncer? Talvez sim. Então, dependendo de do que ela cometer nesse meio tempo, ela pode ser uma doença bastante agressiva. Então, algumas mulheres, elas têm endometrioses que elas vão crescendo em direção à bexiga, vão crescendo em direção ao intestino, se aprofundam na parede do intestino a ponto de nós termos que fazer cirurgias mais avançadas e retirando um pedaço do intestino, às vezes retirando um pedaço da bexiga. Se ela ocorre no rim, por exemplo, às vezes a mulher tendo que acaba perdendo um rim pela endometriose. Então acaba que quando ela vai para outros, quando ela migra, pode ser pior para os outros órgãos do que para o útero. Na verdade... Como se o útero fosse mais preparado para ter do que os outros órgãos. É que, na verdade, a endometriose é uma doença não do útero. A endometriose, então a própria definição da endometriose, o que é? É o endométrio, que é o tecido que normalmente se encontra no útero, que é o que sai na menstruação, e por alguma razão ele aparece fora do útero. Então, isso é importante por quê? Porque retirar o útero numa mulher que tem endometriose
não faz a menor diferença para ela. Não, porque é uma exemplo, doença que não vem do útero. Então, se o útero tá, né? Porque não começou ali, então, isso que você quer dizer? Não começou ali. Então, a primeira teoria que surgiu sobre a endometriose, que foi em 1921, que um autor sugeriu que a endometriose ela provinha do refluxo do sangue menstrual. Ele saía na época da menstruação, aquele fluxo que sai pela vagina. Uma parte dele sairia pelas trompas, cairia dentro da barriga e colaria nos locais. Então, colaria no ovário, colaria na bexiga, colaria no intestino. Só que essa teoria, ao longo dos anos, das décadas, ela começou a ser refutada, porque tinham mulheres que tinham endometriose à distância. Então, casos raros, mas assim, existem mulheres, casos de endometriose descritos de endometriose no cérebro, no septo nasal, no pulmão, no fígado. E qual a relação entre esses lugares, o útero e né, o intestino? Existe uma relação? Então, o tecido é o mesmo, mas como que aquele tecido que sai pelas trompas e cai dentro da pelve, como que ele iria parar no cérebro ou no pulmão? E aí começaram a surgir outras investigações, e aí começaram a supor que talvez fosse pelo sistema linfático, pelo sistema sanguíneo, e viram que não é nada disso. Então, hoje, a teoria mais importante sobre a endometriose é a gente acredita que alguma célula que possa se diferenciar em qualquer tipo de tecido, ela, por alguma razão, ela vira uma célula de endométrio. No ovário, no intestino, na bexiga, no cérebro, no pulmão, seja onde for. E essa célula, através do estímulo do estrógeno, que é produzido todo mês pela mulher conforme ela menstrua, essa célula ela vai crescendo, vai se proliferando e vai fazendo um processo de inflamação. Então, a endometriose ela é um processo inflamatório severo, é um processo inflamatório grave, por isso o sintoma principal, os sintomas principais têm relação com dor, por causa dessa inflamação. Agora, cortar o estrógeno não dá, né? Então, a não ser que você tire o ovário. O problema é que retirar os ovários de mulheres que normalmente são mulheres jovens, são mulheres que normalmente não têm filhos ainda, castrar a mulher, né? Então, causar uma menopausa cirúrgica precoce é uma loucura. E fora isso, assim... Mas o que causaria, por exemplo, em último caso, a pessoa está sofrendo muito, uma coisa, né, tem que ser. Então, mas que isso ocorre? O tratamento, ele aí é cirúrgico, é retirar a endometriose. Então, retirar o útero não é a solução, porque o problema não é do útero. Retirar os ovários é um problema muito simplista, até porque a gordura do nosso corpo produz estrógeno. É um estrógeno mais fraco, mas é estrógeno e que pode alimentar a endometriose. A gente vai colocar essa mulher jovem numa menopausa cirúrgica, e causando outros problemas, porque a mulher na menopausa tem muito mais risco de osteoporose, de problemas cardíacos. Surgem outras coisas. Exato, então a gente vai criar muito mais problema para essa mulher e aí a endometriose nem sempre ela vai se resolver, porque ela não vai regredir. Ela só não vai ter um alimento para continuar crescendo, ou menos alimento se nós retirarmos esse ovário. Então, o mais importante de tudo não é retirar o ovário, seja o que for, é diagnosticar bem a doença, então pensar sempre em endometriose diante desses sintomas que nós falamos, e a partir do momento que a gente tem o diagnóstico da endometriose, a suspeita da endometriose, fazer exames específicos para a gente saber como tratar a doença da melhor forma. Então, da forma que você está falando, também é essencial que a pessoa, quando vá fazer um exame ginecológico, mesmo que não tenha os sintomas, que ela sempre pense que existe uma doença que está atacando as mulheres, né? Cada vez, as mulheres modernas, quer dizer, uma tendência, cada vez mais cresce o número? Cada vez mais cresce, porque cada vez mais nós fazemos diagnóstico, cada vez mais as mulheres engravidam. Então, a gente fala que a doença da mulher moderna, por quê? Porque a mulher moderna é a mulher que tem mais estresse, então essa é uma outra teoria que se fala a respeito da endometriose. De possíveis causas. Possíveis causas. Então, a mulher moderna, ela tem muito mais estresse, e o estresse diminui a imunidade, a defesa dela, e com isso ela tem menos chances de combater essa doença, que tem uma ligação com outras doenças imunológicas, também do sistema de defesa do corpo. Então, se a gente pega uma mulher que tem endometriose, a chance dela ter associada, por exemplo, um hipotiroidismo, a diminuição da função da tireoide, é enorme, é 40% de associação. Uma coisa leva a outra. São doenças imunológicas. Então, talvez realmente exista um fator imunológico que cause o aparecimento da doença ou a progressão da doença, seja o que for.
Então, o importante é se pensar em endometriose, tem que se pensar, porque pensando é feito sempre um diagnóstico muito mais precoce e com isso a gente tem uma chance menor da gente pegar aqueles casos mais avançados, onde já tem um comprometimento bastante importante da função reprodutiva, tudo isso. Então, é um alerta, né? É um alerta. Para que as pessoas lembrem que existe e na hora de fazer seu exame, procure fazer também um exame que vá detectar, né? Se você tem ou não. E as mulheres hoje em dia estão aprendendo mais sobre endometriose, porque é uma doença que cada vez mais tem sido falada na mídia, em meios de comunicação. Então, assim, cada vez mais se fala em endometriose pela frequência que a gente tem da doença. Então, é importante pensar. Às vezes, o próprio paciente questiona o médico. Então, será que eu não tenho endometriose? Eu tenho cólica, ninguém nunca me falou nada sobre isso, então... Então, a semelhança entre endometriose e mioma, porque antigamente, não sei, antigamente uma coisa recente, se ouvia mais falar em mioma. Hoje parece que está se falando mais em endometriose. Qual a semelhança entre essas duas doenças? Então, a semelhança é que as duas dependem do mesmo hormônio. Então, o hormônio que alimenta as duas doenças é o estrógeno. O mioma, alguns casos, poucos casos, mas assim, alguns casos de mioma podem ser alimentados também pelo outro hormônio que é a progesterona. Mas a grande maioria dos miomas tem uma dependência também do estrógeno. Então, é muito comum se encontrar na mesma paciente uma associação das duas doenças. Então, endometriose e mioma justamente por causa dessa dependência. Nossa, e aí é sofrimento total, né? Porque as duas coisas juntas... acabam dando mais sintomas. Então, a mulher que tem mioma, ela tem mais sangramento durante o período menstrual. Às vezes, ela sangra 2, 3 vezes no mês. Então, aquela mulher que já sofre com dor pela endometriose, ela acaba tendo também outros sintomas de sangramento e que acabam atrapalhando muito o ritmo de vida mesmo. Mulher tem que sempre se cuidar muito, né? Quer dizer, todo mundo tem, mas a mulher tem mais cuidados, não é? Agora, doutora, a gente estava falando da mídia e tudo mais. Eu vi recentemente na novela das 9, né? Das 8, das 9 da Globo, Insensato Coração, a personagem da Camila Pitanga grávida, né, falando que como é que ela estava grávida com endometriose. Então, primeiro eu queria saber o que você pensa sobre a mídia trazendo assuntos importantes e como forma opinião, né? O quanto isso foi importante para o teu trabalho? Eu acho que foi bem importante, porque eu acho que a forma talvez com que eles tenham falado sobre endometriose na novela, talvez não tenha sido a mais adequada, porque eles colocaram primeiro a personagem falando que ela não podia engravidar porque ela tinha endometriose, e isso acabou gerando um certo pânico. Então, assim, a quantidade de telefonemas que a gente recebeu no dia seguinte dessa exibição da novela, quer dizer, com as mas pacientes também, apavoradas. Ao mesmo tempo, ela mostrou uma pessoa normal que Exato. não é, né, um leigo falando sobre uma impressão dela, o que ela ouviu dizer. Né? E aí logo depois ela engravidou. Então, assim, eu acho que foi importante para trazer o tema, para mostrar que as mulheres que têm endometriose, nem sempre elas têm infertilidade. Então, 30% a 40% só das mulheres que têm endometriose, elas acabam tendo essa dificuldade para engravidar. Eu não acompanhei o andamento da novela, mas assim, isso foi bem esclarecido ali? Isso acabou... Para você, então, assim, como profissional, você acha que isso foi bem esclarecido? Eu acho que foi uma coisa que aconteceu. Então, assim, ficou meio implícito a coisa de que a mulher que tem endometriose nem sempre ela é infértil, né? Mas... talvez talvez tivessem feito pudessem ter feito de uma forma um pouco diferente num primeiro momento. Tempo respondendo deu um pouco de trabalho. Eu vou dizer que deu realmente um pouco de trabalho, mas eu acho que foi interessante o que eles abordaram. É interessante jogar o assunto endometriose na mídia cada vez mais. Foi interessante abordar a questão da fertilidade. E porque hoje em dia, uma das principais causas de infertilidade na mulher é a endometriose. Então, se nós pegarmos todos os casos que acabam numa clínica de reprodução assistida para fazer fertilização in vitro, por exemplo, o bebê de proveta, 50% das mulheres das clínicas, em geral, elas têm endometriose. Olha, a coisa é séria mesmo, né, gente? É um assunto que merece muita atenção. Vamos dar uma olhadinha, a gente já volta a comentar. Mas vamos dar uma olhadinha no que foi dito na novela. É positivo. Tá grávida, sim.
Minha Nossa Senhora, como é que isso vai acontecer? Hein? Eu tô correndo esse risco e não sabia esse tempo todo. Isso é assustador, gente. Você transou sem camisinha? Aconteceu, foi um descuido. Além do mais, eu sempre achei que eu não pudesse ter filhos. Eu sempre convivi minha vida inteira com isso. Todos os médicos que eu consultei, não foram poucos, você sabe bem, todos me disseram que com a minha endometriose eu só poderia engravidar se eu fizesse fertilização in vitro. Como é que eu poderia esperar uma coisa dessas? Carol, os médicos estão com a razão. Eu também te disse isso. E se aparecer uma outra paciente aqui nas mesmas condições, eu vou dizer o mesmo. Acontece que no seu caso é muito raro engravidar. Mas aconteceu. Mas como, Sônia? O que mudou? Às vezes o quadro regride. E você ficou muito tempo sem vir aqui. Deve ter acontecido alguma alteração. Mas eu quero um exame de sangue amanhã. Ouvi dizer, doutora, que a gravidez, quer dizer, uma vez que a mulher com endometriose consegue engravidar, isso até ajuda, como se fosse uma espécie de tratamento. É isso? Então, na verdade, a endometriose, a gravidez não é o tratamento para endometriose. Sim, mas acaba funcionando, né? Uma vez que ela engravidou com a endometriose dela, depois da gravidez, melhora? Como funciona? Não, o que acontece é que o hormônio que combate, digamos assim, o estrógeno é a progesterona. E a gravidez é o estado de vida da mulher, é o período de vida da mulher onde ela tem uma dosagem elevadíssima de progesterona. Então, o que se acredita é que durante a gravidez, a endometriose, ela para de crescer, mas ela não regride. Ah, tá. Então, essa impressão que os médicos às vezes passam para a paciente, que a solução da endometriose, você diagnosticou endometriose, você tem endometriose, você tem que engravidar amanhã, isso é uma coisa errada. Porque, a não ser que Pode retomar depois que ela tem o bebê? Pode? Não, ela vai continuar com a endometriose. E ela vai continuar um tratamento para justamente não deixar a endometriose crescer, mas aí com métodos hormonais. A não ser que essa mulher queira engravidar todo ano. Né? Então, muita gente chega no consultório e me pergunta, fala, eu fui diagnosticada com endometriose e o médico me orientou a engravidar. E às vezes meninas com 20 anos de idade, né? Que às vezes nem parceiro tem, ou nem tem um namorado, E eu falo, olha, você pode querer curar a sua endometriose com gravidez, desde que você engravide todos os anos até entrar na menopausa. Vai ter uma média de uns 30 filhos, né? Mas, então, a gravidez, ela não é a cura. É a solução. Ela é um estado, é o único período da vida da mulher onde a endometriose, como se ela desse uma trégua. Ela para de crescer. A partir do momento que acabou a gravidez, o tratamento ele deve continuar. E qual é o risco, por exemplo, dessa mulher que tem endometriose e que engravidou, né? Tem risco para ela, para o bebê? É um período que ela vai ter que se preocupar mais? Nós temos uma atenção um pouco maior nos 3 primeiros meses da gravidez, porque existem alguns estudos na literatura que mostram que a mulher que tem endometriose, ela pode ter uma pequena taxa de abortamentos um pouco maior do que a mulher que não tem endometriose, talvez por faltar um pouco mais de progesterona no corpo dela. Então nós fazemos uma reposição de progesterona nós damos um pouquinho a mais durante os 3 primeiros meses, e a partir do 3º mês, essa mulher ela tem uma gravidez exatamente semelhante a uma mulher que não tem a doença. Certo. E a prevenção, por exemplo, existe isso para você evitar ter, sei lá, a pessoa não tem, é uma jovenzinha que pode, ao longo dos anos, ir adquirir a doença. O que ela pode fazer para evitar que isso aconteça? Então, a primeira coisa é uso de medicações hormonais, então, por exemplo, anticoncepcionais. Então, hoje a gente sabe que cada vez mais a gente tem dado anticoncepcionais para as meninas numa idade muito mais precoce, porque elas acabam tendo relação sexual em idades mais precoces, então a gente acaba entrando com um método contraceptivo hormonal antes. Então, isso é uma coisa que pode ser uma coisa preventiva ao longo da vida dela. Então é bom. É bom. É bom tomar anticoncepcional nesse como caso, prevenção. sim. Como prevenção, sim. É claro que a gente não vai dar anticoncepcional para toda menina que menstrua. Então, menstruou, a gente já entra com anticoncepcional. Mas é uma forma de se prevenir. A outra forma é o exercício físico. Então, o exercício físico aeróbico, ele produz endorfina. E a endorfina, a ação dela sobre o ovário é diminuir a produção do estrógeno. Além disso, a endorfina, o exercício, ele diminui o estresse. Então, uma das teorias
sobre a endometriose, que a gente já falou, é ligada à imunidade. Então, você aumenta a endorfina, faz o exercício físico, diminui o estresse e com isso se melhora a imunidade e se combate mais a doença. Por isso que por isso que é conhecida como a doença da mulher moderna, porque hoje se tem muito mais estresse, né, a mulher, né, porque a mulher antigamente tinha uma vida mais caseira, lógico que sempre teve preocupação e a vida não tão fácil assim, mas hoje ela tem a preocupação de casa, com o filho, com o trabalho, com uma cobrança muito maior. E outras coisas também, né? Hoje em dia as mulheres engravidam muito mais tarde, elas têm muito menos filhos do que tinham antigamente, então existem estudos que mostram que as nossas avós, bisavós, que tinham 10, 12, 15 filhos, elas menstruavam durante a vida toda delas 40 vezes ao longo da vida. Hoje as mulheres menstruam em média 400 vezes. Então, é um número muito diferente, né? E com isso, quando ela menstrua, ela tem muito mais estímulo do estrógeno. Conforme ela engravida mais tarde, ela passa... engravida acima dos 35, às vezes perto dos 40 anos de idade, ela tem esse estímulo do estrógeno durante esses 40 anos de idade. Então, é muito mais chance de ter doenças, como endometriose, como miomas, por exemplo. E quanto à cura? Existe a cura? Se cura totalmente? Como é que estamos? Então, não momento? existe cura, né? Então, como é uma doença que nós não sabemos o que causa, nós não sabemos também como curar. O que se fala é que a endometriose é uma doença que não tem cura, mas é uma doença que nós manejamos ela muito bem. Então, a partir do momento que nós temos o diagnóstico, que é feito um procedimento cirúrgico adequado, retirando a endometriose, e a partir disso é feito um controle pós-operatório... Acontece de retirar e ela voltar? Ela pode voltar, ela tem uma chance de voltar, mas se é feito... Então, assim, o número é o seguinte, se essa mulher que fez, por exemplo, um procedimento cirúrgico para retirar a endometriose, após o procedimento cirúrgico ela não fizer nada, ela resolver, por alguma razão que ela não vai tomar o anticoncepcional ou não vai usar um DIU que tem hormônio... Independente do método que ela vai usar hormonal para controlar a endometriose, se ela não fizer isso, a chance da doença voltar em 1 ano é cerca de 50%. Se essa mulher fizer o tratamento cirúrgico adequado, se ela usar a medicação pós-operatória, depois engravidar ou não, a chance da doença voltar em 5 anos é em torno de 10%. Então, o número ele é muito diferente. Então, o importante não é a gente tentar predizer se a doença vai voltar lá na frente ou não. O importante é tratar direito a doença e essa mulher saber que a partir do momento que ela tem o diagnóstico da endometriose, que o diagnóstico é cirúrgico, porque a gente precisa tirar lá o tecido lá de dentro da barriga, mandar para um exame de biópsia anatomopatológico e aí a gente falar realmente é endometriose, a partir desse momento ela tem que saber que até o dia que ela entrar na menopausa, ela tem que usar alguma medicação hormonal. E a dieta também, como é que entra nesse caso? A dieta entra na coisa da imunidade. Então, o que é bom? Tudo que favoreça a melhora da imunidade. Então, a mulher dormir bem, comer direito, ter uma dieta equilibrada, fazer exercícios físicos. O que é a dieta, por exemplo? O que é bom comer? É uma dieta equilibrada, não tem nada específico. Nada específico. Então, assim, não existe nenhum... alimento específico que piore ou que melhore, mas a dieta ela deve ser uma dieta equilibrada, né? Então uma dieta rica em frutas, em legumes, em verduras, fibras, então assim, tem que ser uma dieta que ela coma em intervalos regulares, então é uma dieta equilibrada, não é nada com exageros ou restrições, mas tem que ser uma coisa equilibrada. E quando se define, esta cliente, essa paciente, ela deve fazer um tratamento e essa não, essa vai para a cirurgia, como é que você define isso? Então, tudo depende do grau da endometriose. Então, esses exames específicos que nós temos de imagem, então o ultrassom, às vezes nós usamos um exame que é mais específico ainda para endometriose, que é um ultrassom que nós fazemos uma limpeza do intestino antes do ultrassom transvaginal e com isso a gente consegue ver muito bem regiões atrás do colo do útero, a região do intestino. Esse exame, ou a ressonância magnética que seja, esses exames eles fazem com que nós saibamos aonde está a endometriose. Às vezes o foco ele é tão pequeno de endometriose que só o tratamento hormonal
medicamentoso, ele já é capaz, não de fazer a doença regredir ou estabilizar, mas ele é capaz de diminuir esse processo inflamatório e os sintomas melhoram. Então, essa mulher, ela não necessariamente em um primeiro momento ela precisa do tratamento cirúrgico, então ela vai para um tratamento primeiro clínico e depois ela vai acompanhar a cada 6 meses para ver se essa doença ela não tá progredindo. Se essa mulher em 6 meses ela não tiver nenhuma melhora dos sintomas de dor principalmente, ela vai para um tratamento cirúrgico. Já nos casos mais avançados, a gente não tem essa opção, porque normalmente são casos que não respondem ao tratamento com remédio. Então, essa mulher já vai direto para o tratamento cirúrgico. Quando ela descobriu e a coisa já estava avançada. Já estava mais avançada, e ela já vai para o tratamento cirúrgico, que aí é feito através de um procedimento por laparoscopia, que é aquela cirurgia por vídeo. Então, a gente vai falar dessa cirurgia, que inclusive você é pioneira, né, na robótica, na cirurgia robótica de endometriose, não é? Isso, tem vários grupos que fazem, mas hoje a gente tem uma experiência bastante grande na cirurgia robótica para endometriose. Agora, um grande avanço na cirurgia de endometriose é a cirurgia robótica, né? Como é que a cirurgia veio para o Brasil? Há quanto tempo os robôs estão aqui ajudando vocês com o trabalho? Então, a cirurgia robótica é uma tecnologia relativamente nova no Brasil. Os primeiros robôs eles foram comprados há mais ou menos 3 anos no Brasil. E, na verdade, quem faz a cirurgia não é um robô, né? Quem faz a cirurgia é o próprio médico. O robô, na verdade, ele é só um equipamento onde nós colocamos como se fosse uma laparoscopia, mas a grande diferença é que o cirurgião ele não fica em cima do paciente, ele fica sentado em um console que é separado do paciente e ele tem uma visão... A gente tem as imagens aqui, vamos mostrando enquanto você continua explicando. Então, e ele tem uma visão tridimensional de dentro da barriga do paciente e com isso a gente consegue ter uma distinção muito maior dos planos que nós vamos fazer os cortes, dos vasos, dos nervos e com isso minimizam os problemas que nós podemos ter como complicações cirúrgicas. Além disso, o cirurgião ele fica sentado, então ele fica sentado nesse console fazendo com que ele canse menos, né? Então é uma coisa mais ergonômica para o cirurgião que está lá operando. Um que fica, né? E outro cirurgião que está ali e tem do lado. Exato, que é o cirurgião auxiliar, que fica sobre o paciente, mas que acaba ajudando a puxar algum tecido, ou fazer uma aspiração do gás, ou ele faz um papel auxiliar lá sobre o paciente durante a cirurgia. Essa cirurgia que a gente está vendo, que a gente viu também, é do intestino, né? Isso, esse é um caso de uma endometriose intestinal e que essa paciente ela teve que fazer uma retirada de um segmento do intestino pela endometriose. Ela começou no útero ou não? Foi daquela que se alastrou? Essa é uma das dúvidas que a gente tem, é onde começa o problema. Mas ela também tem no útero. Ela tem, essa paciente ela tinha atrás do útero, atrás do colo do útero e ela tinha também no intestino e nos ovários. Então, ela tinha uma endometriose bastante avançada, uma endometriose que nós chamamos de severa, que é a endometriose mais grave que tem. Então, assim, a tecnologia robótica, ela veio auxiliar o cirurgião, veio auxiliar em casos, principalmente nesses casos avançados. Então, nos casos mais simples, talvez não se justifique fazer a cirurgia com a tecnologia robótica hoje em dia, até porque os planos de saúde ainda não cobrem a cirurgia robótica. Então, é um custo sempre adicional para o paciente, para o uso desse tipo de tecnologia. As pinças são muito caras. Então, o ideal é que a gente chegue a ter muito mais. Quantos robôs existem aqui hoje? Hoje, 4 robôs no Brasil. Estão todos no hospital, no Einstein? No Einstein nós temos um, no Sírio-Libanês também nós temos 2 robôs, nós temos no Oswaldo Cruz, e agora tem uma perspectiva de aumentarem os robôs em outros hospitais em São Paulo e no interior também. E de onde eles vieram? Então, a empresa é uma empresa americana e hoje nos Estados Unidos, é claro, tudo começou nos Estados Unidos, então os Estados Unidos hoje eles têm mais de 600 robôs espalhados pelo país, existem centros lá que tem cerca de 30, 40 robôs cada centro, né? Então, eles têm uma experiência muito grande, não só para a realização de cirurgias para ovário, para endometriose, mas eles têm também muita experiência, principalmente em cirurgias de retirada de útero, de esterectomias. Então, para miomas. Então, a experiência hoje maior que existe é nos Estados Unidos. A experiência maior.
A Europa também tem bastante experiência com isso. Europa, Itália tem muita experiência, França tem muita experiência, a Bélgica também. Então, são centros bastante importantes hoje que se fala em cirurgia, que fazem cirurgia robótica no mundo. E o Brasil se encontra em que patamar, assim, comparando a outros lugares do mundo? O Brasil vai muito bem. Acho que pro que a gente tem hoje disponível, a gente tá tendo bastante casos. Então, os casos maiores no mundo não são concentrados em ginecologia. Então, a cirurgia robótica ela começou principalmente na urologia, nos casos de câncer de próstata, onde a cirurgia robótica ela veio com uma força muito grande. E aí passou para a parte da cirurgia geral. Então, hoje, se operar uma vesícula, retirar uma vesícula com robótica... A tendência é que seja tudo robotizado. Exato, porque a robótica ela fornece vantagens muito boas para o cirurgião, muito grandes, e para o paciente também. Porque uma cirurgia que sangra menos, que tem uma definição melhor de planos, tudo isso, é uma cirurgia que o pós-operatório ele é muito melhor. Então, são pacientes que vão embora do hospital muito mais rápido, são pacientes que a recuperação é muito melhor. Então, é óbvio que o sonho de todo mundo é que um dia tudo que nós possamos fazer hoje por laparoscopia seja feito por tecnologia robótica. Para vocês, médicos, deve haver uma diferença entre operar, porque nem sempre, como você falou, né, que planos de saúde, quando a pessoa vai pelo plano de saúde, ela não opera com o robô, é isso? Isso, é isso. Então, os planos de saúde hoje não autorizam a cirurgia robótica, são pouquíssimos planos que acabam autorizando, mas autorizam mediante a experiência do cirurgião, então a gente ainda tem Então, é uma coisa que precisa ser bem divulgada, exato, né? Para que cada vez mais as pessoas solicitem também, né? E que os planos de saúde entendam as vantagens que a gente tem em relação a uma laparoscopia convencional, em relação a tempo cirúrgico, em relação a tempo de internação, em relação à recuperação. Economiza em tempo de internação, economiza em medicamentos analgésicos. Então, a gente tem algumas vantagens e que não são abordadas, né? Então, mas não tem uma condição de vocês se reunirem e conversarem com os convênios e tudo mais? A coisa é um pouco complicada. Esse tema, né, do que você gasta mais, por um lado, mas traz tecnologia e acaba também barateando em outros... E é isso que a gente consegue. Os poucos casos que nós conseguimos fazer pelos convênios é justamente tentando justificar por esse lado. Então... Mas é uma tecnologia que vem crescendo. Não vai ter como sair fora disso, né? Uma coisa que, a tecnologia mesmo robótica, a evolução tem sido muito grande. Então, hoje, a gente tem o robô que ele é acoplado ao lado do paciente, na mesa cirúrgica. Então, nos Estados Unidos, eles já estão desenvolvendo um robô que na verdade, ele desce do teto. Então, isso acaba fazendo com que as pinças, os braços do robô que ficam colocados no paciente, eles não se batam tanto. Então, com isso, a gente tem a possibilidade de usar incisões menores, incisões mais próximas, incisões mais estéticas, né? Então, é um problema muito grande que a gente tem no Brasil, porque nos Estados Unidos, a preocupação com a estética para as mulheres, ela é muito menor do que no Brasil. E justamente pelos braços do robô, por serem muito grandes, eles são grandes, a gente tem que fazer incisões muito distantes na barriga do paciente. Então, as incisões, elas tendem a ser mais altas e elas tendem a ser mais distantes. Então, essa mulher acaba ficando, às vezes, com um cortinho no meio da barriga, digamos assim, entre o umbigo e a pube. E aí, quando a gente tiver esse tipo de tecnologia, que o robô venha do teto e que os braços sejam menores, a gente vai conseguir fazer incisões muito mais estéticas, o que para o Brasil é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Né? Muito em conta, né? As mulheres se preocupam. Quantos braços tem o robô? O robô, ele tem 4 braços, que podem ser utilizados simultaneamente. E esses 4 braços, o que é uma grande vantagem, porque numa laparoscopia convencional, o cirurgião ele só tem 2 braços. Então, ele só consegue manejar 2 pinças. Com o robô, um cirurgião só, ele tem a capacidade de comandar essas 4 pinças. Sim. Por esses comandos que são controlados também pelo pé. Então, é mais uma vantagem, porque o braço do robô ele é estável. Então, a visão que a gente tem ela é mais estável, ela treme menos. A pinça que a gente está cortando, que nós estamos pressionando algum tecido, ela tem um movimento mais delicado, então um movimento muito mais preciso, e com isso também é uma coisa que também é interessante.
A grande desvantagem do robô é que a gente perde a sensibilidade tátil. A gente, pela laparoscopia convencional, a gente pega no tecido e sente o tecido. Com uma laparoscopia, com uma cirurgia robótica, a gente não sente o tecido, porque o cirurgião ele está longe do paciente, então ele não sente o que ele está pegando. Mas então, isso é uma questão de costume também, é costume também. Então, isso é a prática, não adianta. Então, assim, com o tempo cirúrgico vai diminuindo, com o tempo a gente vai pegando mais experiência e aí a coisa tende a ser interessante mesmo. A tendência é essa mesmo, né? Tecnologia cada vez mais levando a gente para frente. É verdade. E acho muito interessante esse teu trabalho. E você tem um centro de endometriose, né? Isso, eu tenho um centro especializado no tratamento global da endometriose. Então, justamente por ser uma doença multidisciplinar, então uma doença que pode envolver o cirurgião geral, quando a doença acomete o intestino, pode envolver um urologista, quando envolve a parte urinária, a bexiga, o rim, o ureter. É uma doença que tem muita ligação com o fator estresse, então o acompanhamento psicológico dessa mulher ele é super importante. Sempre muito importante. O acompanhamento nutricional, um acompanhamento relacionado a essa parte de estimulação de exercícios físicos. A gente tem um especialista em dor, então uma pessoa especializada que é um anestesista especialista em dor pélvica, porque nem sempre, em alguns casos, as mulheres elas podem ter outras coisas associadas. Existe uma doença que se chama fibromialgia, que dá dor, independente da endometriose, é uma coisa, como se fosse uma hipersensibilidade do nervo em ter sintomas de dor. Então, a associação com a endometriose é grande também, então a gente às vezes precisa tratar esse tipo de doença conjuntamente com a endometriose. Então, a ideia do centro foi justamente essa equipe tem todos esses profissionais. Exato, ter todos esses profissionais que trabalham em conjunto, e em um objetivo comum, que é justamente resolver uma doença que a gente tem muito pouca informação sobre ela. E normalmente todos os casos que vão à sua clínica acabam passando por mais de um profissional? Em geral, sim. Então, em geral, a gente tem, na hora da cirurgia, por exemplo, a gente sempre tem uma abordagem multidisciplinar. Então, essas mulheres que têm uma endometriose, por exemplo, no intestino, sempre durante a cirurgia eu entro junto para ver a parte ginecológica, eu tenho um cirurgião geral que vai ver a parte intestinal. Se ela tem alguma coisa que a gente já sabe na bexiga, o urologista vem junto também. Então, essa abordagem multidisciplinar ela é importante, porque quando a gente se propõe a fazer um procedimento cirúrgico nessa mulher, a gente tem que resolver o problema dela, né? Então, a dificuldade que a gente tem é justamente, o que eu recebo muito são casos justamente que são submetidos a procedimentos cirúrgicos, mas que são maltratados, né? Não maltratados porque são pouco abordados. Então, o ginecologista ele acaba mexendo falta de abrangência mesmo, no né? que ele consegue mexer, e aí o resto ele fala, bom, eu não vou colocar a mão aqui porque não é a minha área. Não é a minha área. Mas isso, na verdade, é a falta de um pré-diagnóstico cirúrgico bem feito. Né? Então, e também o fato de você ter outros profissionais, né, que podem acompanhar numa determinada tendência que aquele paciente tem, é muito importante. Né? É muito importante. Até porque depois o acompanhamento depois pós-operatório ele continua, né? Então é importante a gente tentar não identificar a paciente como um todo, né? Então não naquela coisa específica, a endometriose é uma doença ginecológica, ela não é. Ela é uma doença multidisciplinar e cada vez mais a gente tem percebido que realmente ela é uma doença muito ampla e que pode envolver outros profissionais, outras áreas médicas também. Olha, doutora, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, viu? É muito agradeço. Importante, né, trazer para quem está do outro lado, ficar atento, fazer sempre seus exames, né, procurar saber o que acontece com você, porque a gente tem que tomar conta, né, da gente, porque uma hora você vai saber o que está acontecendo e a coisa já pode estar mais grave. Então, é muito importante o seu trabalho. Obrigada. Muito interessante saber dessas novidades que os robôs ajudam, né, com toda a tecnologia, ajudam nas cirurgias. Parabéns mesmo. Muito Agora obrigada. a gente tem um presente da Copenhagen para você, copenhagen.com.br. Muitas delícias como essa. Obrigada. Essa é para você. Se você gostou desse programa e quer saber muito mais, entre agora em saladanet.com e você pode ver na íntegra, quer dizer, muito mais coisa do que você já ouviu agora. Muito obrigada, Eu doutora, agradeço, é um prazer. Mara. Espero que você apareça sempre, Obrigada. trazendo coisas interessantes para mim e para todo mundo que está nos vendo. Eu que tá? agradeço, obrigada. Beijão para você.
Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music.